Bem-vindo ao Rescue Cast. Aqui, debatemos os desafios enfrentados por resgatistas e socorristas dedicados, explorando suas experiências e destacando a importância vital de cada intervenção. Este é o Rescue Cast, onde a narrativa da coragem se encontra com a urgência da ação. Rescue Cast, criando espaços, salvando vidas. Salve, galera! Bem-vindos ao episódio número 43 do Rescue Cast, criando espaços, salvando vidas. Mais uma satisfação tê-los aqui conosco para um debate técnico. Em breve a gente já vai comentar o que é. Bem-vindo, Beto, aí para o nosso episódio 43. Muito obrigado, capitão. Olá, meus amigos. Olá, Geller. É uma satisfação mais uma vez estar aqui. E antes de a gente começar, vou contar uma história engraçada que o pessoal pediu, né? A gente sempre vê nós com as canequinhas do Rescue Cast aqui, né? E tá, o que vocês tanto tomam durante os episódios, né? Eu falei, bom, depende do horário, né? Se a gente tá gravando lá de noite, 10, 11 horas da noite, que depois nós vamos dormir, daí é um negocinho diferente. Agora, se é de manhã cedo que a gente tá gravando e tem o dia inteiro pela frente, você pode ter certeza que é café que tá aqui, né? Boa, Beto. Até porque ninguém diz que caneca só pode tomar água e café ou chá, né? Não tem nada que diga diferente disso, né? Beleza, Beto. Bem-vindo, Geller. Olá, capitão. Olá, Beto. Olá, nossos seguidores aí. Na verdade, eu é só café. Eu não, essas bebidas que vocês tomam aí, eu não tomo, você sabe? Geralmente é café, mas só de vez em quando, né? Porém, com responsabilidade. Hoje vamos continuar nossa saga nas fichas de avaliação. Um ponto que é bastante discutido, bastante equipes se confundem algumas vezes no momento de fazer, o quanto fazer, né, o como fazer, enfim. Um assunto bem interessante. E espero que a gente tire essas dúvidas dos nossos seguidores e do pessoal que nos assiste e nos acompanha. Beleza, Geller. Uma coisa que o Geller falou que não é mentira é que dificilmente vai ter bebida alcoólica em alguma caneca dele, né? Até porque se ele tomar e resolver tomar durante o episódio, a chance de não acabar bem o episódio é alta, né? Verdade. Isso é uma verdade, né? Isso é verdade. O Geller e bebida não combinam muito bem. Ele tem uma dificuldade já para dormir que é descer abismato, imagina tomando bebida alcoólica. Daí se foi o homem. Já ficaria pior ainda. Louco. Bom, nossos amigos, seguidores e quem acompanha o Rescue Cast, você tem visto que nos últimos episódios nós temos trabalhado o desenvolvimento das equipes e das guarnições através da análise das fichas da WRO, fichas usadas em desafios de resgate, fichas que também fazem parte hoje das avaliações dos cursos em muitos estados aí do Brasil. Talvez não com os mesmos nomes, mas com os mesmos princípios e conceitos, né? E no episódio número 42, nós finalizamos a estabilização veicular, trabalhamos os conceitos ali de compactação e união solidária, para avançar agora na cena ao próximo passo de qualquer atendimento, que é a obtenção de acesso ao veículo, inicialmente, e aqui a gente já fala dessa diferença. Obtenção de acesso ao veículo é diferente de acesso ao paciente, e a gente vai entender ao longo do caminho aí por quê. E hoje nós até traríamos alguns outros pilares de avaliação, porém nós vamos parar na obtenção de acesso para finalizar alguns conceitos e tirar algumas dúvidas que normalmente acontecem num processo de competição, porque eu penso nos piores cenários e eu esqueço do básico, que é um acesso por vias naturais do meu veículo, né? Então, a gente já começa desse ponto, tendo a certeza de que o acesso ao veículo somente ocorrerá
após a estabilização primária. Isso é pacífico. Eu não posso entrar num carro sem que a devida estabilização primária tenha sido garantida. Depois disso, existem critérios para a definição desse meu acesso. Nas doutrinas você vai encontrar nomenclaturas diferentes, mas o que se tem como regra é que eu devo buscar os acessos naturais do meu veículo. Então, o que seria um acesso natural de um veículo? Abertura de portas. Se as minhas portas abrirem, eu já vou entrar por um desses locais. Se as minhas portas não conseguirem ser abertas, eu posso entrar por onde? Que é natural? Por janelas. Isso tudo sem destruir o carro. Agora, quando eu começo a ter a necessidade de destruir ou remover alguma estrutura, eu vou sempre do menor, mais fácil de ser obtido, para o mais difícil. Então, nós temos o quê? Vidros, por meio do gerenciamento deles, né, da quebra controlada, da retirada controlada. Na sequência, nós temos aberturas, né, de portas, se for o caso, né, a remoção através de uso de ferramental. Depois, na sequência, eu vou para uma quinta possibilidade, que é um acesso aí por área de teto, alguma estrutura aí que eu tenha de escotilhas ou algo diferente nesse sentido, alçapão de algum veículo. E lá no último eu tenho a sexta possibilidade, que é um acesso nos piores cenários, que seria de um veículo capotado, no meio de uma ribanceira ou no meio de pedras, em que eu tenho que abrir um espaço no assoalho dele. Essa seria a lógica de acesso. Só que o que acontece aqui, pessoal, que aí por onde nós vamos começar a nossa discussão. Grande parte das ações de acesso, nos nossos cursos a gente comenta que, independentemente de quem for fazer, alguém já tem que de cara identificar que precisa ser criado um acesso. Então, eu vou fazer essa pergunta principalmente para o Geller, né, na função de comandante. Depois que acaba a estabilização primária, né, Geller, isso normalmente existe um atraso. A gente percebe que algumas equipes atrasam porque esqueceram desse ponto básico, que é a troca de informação a respeito desse acesso. Comenta um pouco para nós, um pouquinho, sobre essa transição entre as duas fases e o que acaba acontecendo com essa obtenção de acesso. Capitão, o acesso para as equipes, né? Vamos lá, partindo de parte de comando, parte técnica e parte de APH, que conseguirem buscar isso já no 360, é possível. Porém, é muito complicado porque eles não, tanto o APH como o comando, enfim, todas as partes, eles não têm uma visualização já de como está a vítima dentro do carro, né? Não tem esse apanhado geral, o posicionamento dela, como está toda a parte do veículo. Quem sabe, na cabeça do comando, na primeira visualização, é por tal local. Porém, na abordagem socorrista, o socorrista fala tal local. Um outro local diferente. Então, o que é muito interessante buscar nisso? Que depois do 360, quando o comandante vai se aproximar, quando a equipe vai se aproximar dos socorristas ou do socorrista, se é uma vítima, enfim, depende da quantidade de vítimas, pedir para ele, assim, ó, aqui atrás eu estou visualizando um acesso, é o melhor para ti? Tu pensou nesse também ou não? Se ele não pensou, ele vai parar e pensar e olhar. Se ele já olhou, se ele já buscou isso, ele vai dizer, opa, não, comando, aí atrás eu não vou ter acesso, um exemplo, tá, pessoal? Aos membros inferiores da vítima. Então eu preciso acessar por tal local. Se esse acesso já é por meio não destrutivo, ok. Agora, se eu preciso destruir, paciência, vamos trabalhar com isso. Eu preciso abrir, enfim, seja vidro, seja uso ferramental. Porém, isso depois o comando absorve e repassa para a equipe técnica. Por que de toda essa comunicação? Porque eu vou precisar de, no mínimo, um técnico, em algumas situações, 2 técnicos, para fazer esse trabalho. Depende da organização da equipe, da formatação dela. Então, é muito importante para a equipe técnica saber disso. Porque se já tem acesso por meio não destrutivo,
a equipe técnica, né, vai dar uma relaxada. Opa, temos menos função para fazer. E aí eles conseguem se concentrar mais na fase que eles estão, que é a de estabilização. Conseguem focar mais naquilo. Agora, no momento que algumas, ó, equipe técnica, nós precisamos criar acesso, aquele técnico responsável já dá uma, uma travada, porque ele não sabe se ele continua na estabilização, se ele, ou enfim, ele está fazendo a estabilização, mas a cabeça dele já está pensando, cara, acesso aonde, o que que eu vou ter que fazer, então o foco dele talvez seja diminuído. E é nesses momentos que talvez o comando precise absorver essa informação de aonde, e na hora de repassar para a equipe técnica, falar, ó, pessoal, é o seguinte, o acesso é pelo vidro traseiro, ele já está trincado, o acesso é pela porta lateral, o vidro está intacto, precisamos quebrar o vidro. Que aí o técnico já começa a processar essa informação que deveria ir para eles, né? Não, não temos acesso. Se o técnico é ligado, vai dizer, tá como? Mas peraí, o que que eu preciso fazer? Aonde que é o acesso? Então, esses tipos de conversa acontecem. Por isso que a comunicação, ela precisa ser muito clara. O acesso vai ser, exemplos, o acesso vai ser para a janela traseira no lado esquerdo. O vidro está totalmente íntegro, tem ou não tem película? Não, mas qual é a diferença disso? O trabalho com vidro é uma diferença gigantesca. Eu sei que o vídeo com película não vai estilhaçar tanto. Mas parece tão mínimas essas informações, mas elas são essencial para o técnico quando ele vai trabalhar. Então, essa busca de comunicação muito clara e objetiva é que precisa acontecer, para que tanto o socorrista consiga trabalhar no espaço, acessar o veículo no espaço que ele pediu, ou acessar a vítima aonde ele pediu, porque em algumas situações não vou ter acesso à vítima. Então, esse tipo de comunicação precisa ser muito, muito fluente e objetivo. Geller, tu comentou um ponto aí muito importante também, né, que é uma das grandes dúvidas do pessoal a respeito da busca pelo acesso durante o 360 ou após o 360, quando da manipulação, né, digamos assim, de maçanetas ou de estrutura do carro. Beto, o que vocês costumam considerar e como que vocês organizam a resposta para já ter informação assim, ó, não tenho acesso por meio não destrutivo? Eu acho que como o senhor comentou ali, é importante a gente salientar. O senhor falou das estruturas naturais, né? A abertura de porta, vidro. A gente chegou a um consenso, e não muito tempo, que algumas estruturas elas são possíveis de serem feitas, algumas aberturas, sem a necessidade da estabilização. Isso não quer dizer que a gente vai acessar o veículo antes da estabilização. E aí o capitão já bem comentou que não se acessa veículo sem estabilizar. Porém, algumas aberturas podem sim ser feitas. Claro que dependendo da dificuldade, da instabilidade do cenário, né? Como o teste da abertura de uma porta, e em alguns casos até a quebra de um vidro é tolerável fazer sem a estabilização primária, por exemplo, estar concluída. Porém, com cuidado e sabendo exatamente aonde tu vai fazer e se a vítima está protegida ou não e se você tem como proteger essa vítima ou não, né? Mas agora a forma de organização e como a gente faz isso, geralmente a gente privilegia pelos 3 técnicos fazerem a estabilização primária o mais rápido possível, né? Então a gente utiliza esses 3 técnicos fazendo a estabilização primária, que ela fique pronto o mais rápido possível para o acesso do socorrista no veículo, né? A partir do momento que a primária está concluída e o socorrista pode acessar e não tendo acesso, aí a gente já deixa, enquanto estamos fazendo e pensando na estabilização secundária, um técnico já vai auxiliar esse socorrista para a obtenção de acesso. Se esse acesso é um pouquinho mais complicado de se fazer, então a gente já libera 2 técnicos para fazer esse acesso e um técnico só vai prosseguir e fazer estabilização secundária. Até porque a gente tem um tempinho a mais para trabalhar com estabilização secundária quando a gente não tem acesso, né? Lembrando que o próximo passo após a estabilização secundária seria a reunião tripartida. Então, para a reunião tripartida ocorrer com efetividade, eu preciso ter esse acesso e preciso ter uma avaliação primária dessa vítima, né?
Sem esse acesso, sem o socorrista chegar na vítima, eu não tenho essas informações, então de nada vai adiantar eu ter feito uma estabilização secundária muito rápida, tá tudo pronto e o socorrista nem acessou a vítima. Então, por isso a gente, no momento da prova, e o comandante tem uma função importantíssima disso, e o Geller faz muito bem esse peso, né, de coordenar a equipe e de saber os momentos, né, em que a gente precisa desacelerar um pouquinho a estabilização ou precisa privilegiar que o socorrista entre logo no veículo para a gente ter essas informações, né? Então, acho que é uma balança, né? Isso e o Geller consegue fazer muito bem também, né? Ô, capitão, tem um detalhe importante aí, né? Que até, quem sabe, alguns dos nossos seguidores estão gerando dúvida, mas em trabalho como socorrista, por exemplo, que antes da estabilização primária, o quanto eu posso fazer de acesso ao paciente, né? Esse é um fator muito, ah, não questionável, mas que gera muita dúvida, porque assim, eu posso fazer o quê? O que as fichas, o, os avaliadores, assessores repassam é que eu posso trabalhar se eu for num local seguro e qual a parte do meu corpo que eu posso adentrar o veículo desde que eu não faça peso sobre ele, nada que não venha uma possibilidade de movimentação. É um membro superior, né? Por exemplo, eu tenho acesso para alcançar um oxigênio com o braço para a vítima, eu posso fazê-lo. Eu tenho um acesso para entrar com o meu braço e movimentar a maçaneta para baixar um pouquinho mais o vidro, eu posso fazer antes de uma estabilização. É quase a mesma relação da abertura da porta, quando o cenário permite, antes de uma estabilização primária. Então, essas atitudes o socorrista pode ter. Ele não pode entrar com, por exemplo, botar uma perna para dentro do carro. Por que eles orientam isso? É porque qualquer insegurança que gerar no cenário, assim, eu saio correndo e meu braço vai vir junto. Lógico. Agora, se eu estou com a cabeça dentro do carro, eu não estou vendo o que está acontecendo fora. Se eu estou com uma perna dentro do carro, eu não consigo sair correndo. Então, essa instabilidade, essa insegurança vai passar para mim. Então, esse meio de escape eu vou ter, né? Então, essa mensuração o socorrista precisa fazer. E como um dos pilares é comunicação, se ele percebeu a ação e ele não está conseguindo mensurar o quão segura ela é, pede para o comandante. Comandante, eu posso fazer tal ação agora? E o comandante já vai ter uma noção de quanto já foi feito a estabilização. Se não tem, ele pode ir buscar. Não, peraí só um pouquinho. Aí ele vai lá buscar com o técnico. Se o técnico falar, tô quase acabando, quer dizer que já tem uma segurança boa que aquela ação é permitida. Então, pode fazer. O que não pode acontecer é o socorrista, tá aqui, tá fácil para mim, vou fazer. Essa comunicação precisa ir. Que esse fácil, quem sabe, seja na primeira ação que a equipe técnica é difícil elas cometerem erros, mas vamos lá, tá num dia ruim, tá num dia infeliz, e a ação que ele ia fazer de colocar uma haste sem o contracalço estava sendo feita e mexer um pouco o carro. Então, é essa atenção que precisa ter na questão de comunicação, que vai gerar segurança e tudo mais, né? Isso é um ponto importantíssimo, porque a comunicação, ela não está escrita, né, na obtenção de acesso, né? E se você não se comunicar bem com a equipe, vai dar problema. É uma certeza, inclusive em relação ao tipo de acesso que eu terei, que aí já é um outro ponto, né? Muitas vezes se entendeu que esse acesso ao veículo ele precisava ser robusto, enorme, né, para eu ter condições de quase caminhar dentro do carro. Só que o Beto comentou uma coisa aqui que é muito interessante de deixar nosso pessoal aí alerta, é que o acesso ao veículo nesse primeiro momento, ele tem um objetivo, né? Sim, de garantir a segurança interna, de fazer uma análise, depois, num episódio futuro, a gente vai comentar isso sobre inspeção interna de segurança, mas nas situações em que eu não conseguir fazer isso, conseguir olhar de fora, e mesmo assim tiver acesso ao paciente, mesmo que de fora do carro, eu já terei garantido o mínimo de informações para uma reunião tripartida. Isso significa o quê? Até nos nossos manuais está escrito dessa forma.
O acesso ao veículo pode ser um pouco mais precário. Precário no sentido do que ele é pequeno, é uma pequena janela que o meu socorrista conseguiu entrar no carro para fazer essa abordagem interna antes da segurança e depois da vítima, né? O que é importante deixar claro aqui? Que o acesso ao veículo, ele tem que ser efetivo. Isso já traz um outro ponto de que, às vezes, no início de uma equipe, ou no início das nossas guarnições, tende-se a achar que eu sempre tenho que acessar o carro. Não vai ser sempre. Vai ter situações, a gente pode ponderar algumas aqui, por exemplo, veículo capotado, em que eu consigo, de bruços no solo, com a devida proteção, fazer uma abordagem da vítima. Né? Olhar o interior do veículo sem acessar o carro, se eu não tiver outra condição que me imponha assim pelo cenário posto, né? Então, esse já é um outro detalhe. Acesso, ele pode acontecer de forma mais precária. Só que o que a gente tem visto também? Muitos acessos que, naturalmente, no curso, já se tem a informação do instrutor dizendo o acesso ao veículo precisa ser criado do ponto mais distante da vítima, porque ela ainda não está protegida. Né? Eu não tenho ninguém dentro do carro, então eu já coloco essa ideia na cabeça do pessoal. O acesso tem que ser criado mais distante da vítima. E o que normalmente se tem? O vidro traseiro. Só que o que o pessoal deixa de analisar também? Que às vezes esse vidro traseiro é uma excelente opção, mas o teto está colapsado e eu não vou conseguir atravessar entre os bancos, ou não vou conseguir passar entre os bancos, o meu acesso é ótimo, mas é ineficaz. Isso eu preciso ponderar. Eu preciso ponderar que se nós vamos criar algo, que seja criado para não atrasar a operação. Se eu já atrasei lá atrás, demorando a dizer para o meu comandante que eu não tenho acesso como socorrista, se eu demorei a avisar aos meus técnicos que eu não tenho acesso, e se eu fizer um acesso ainda ineficaz, é certeza que nós vamos demorar demais para fazer uma reunião. Se eu estiver trabalhando com uma vítima instável, o cenário só vai se agravar, né? Então, esse critério de acesso, ele normalmente é dado pelo socorrista. Mas, Geller, você como comandante, entende que essa ação do comandante mesmo, né, na função de comando, ela pode fazer alguma interferência a respeito de dizer um local que você acha que é o melhor para o socorrista acessar? Capitão, essa troca de informação com o socorrista ela é gerada, ela é feita. Na minha percepção, vamos lá, na função de comando, né? Quando eu olho para o cenário, eu vou lá e questiono o meu socorrista. Assim, ó, eu estou vendo um exemplo. Eu estou vendo o vidro traseiro. É por lá que tu vai acessar? Mas ele está lá perto da vítima, ele viu a posição da vítima, ele já deu uma olhada, uma pré-olhada para dentro do carro, ele vai dizer, não, comando. Lá, o senhor falou uma palavra muito interessante, a ineficaz. O acesso pode ser espaço pequeno, precário, porém ele tem que ser eficaz. Então ele vai dizer, não, comando, olha só, se eu acessar lá por trás, eu não consigo chegar na vítima. Vou ter dificuldade, eu não vou conseguir avaliar. Na minha percepção, eu preciso que seja feito acesso aqui, e ele vai apontar. Mas por que essa busca tem que vir do comando? Porque grande parte das vezes o socorrista foca tanto na avaliação da vítima, fica conversando com a vítima, fica buscando as situações de avaliação da vítima, que ele esquece, realmente. Aí quando o comando chega, ó, socorrista, olha só, tô vendo tal local para acessar, é esse que vai acessar. Bah, comando, não vi ainda. Então vamos ver, peraí um pouquinho. Nós precisamos entrar, acessar esse carro aí. Se ele falar, ó, é a janela aqui onde está a vítima, não tem outro local. São exemplos que a gente está falando para os nossos seguidores começar a fechar o ciclo aí. Então, comando, opa, se ele precisa ali é porque ele está avaliando a vítima, ele entendeu que ele precisa trabalhar ali. Ele precisa acessar a vítima por ali. Tem outra coisa também, né, Guilherme? Tem outra coisa também que pode pegar nesse acesso, se não for escolhido da maneira correta, depois ele ficar numa rota de trabalho dos técnicos, né? E acabar, além de não conseguindo avaliar efetivamente a vítima, atrapalhando todo o trabalho técnico depois vai ser feito na rota de extração, né?
Então, tem vários pontos a se ponderar ali que o socorrista vai ter que ser bem safo e o comando para instruir esse socorrista, né, durante essa obtenção de acesso. E tem um tempero nisso tudo aí, né, Beto e Geller, que é um detalhe que a gente sempre tenta equilibrar, que é uma característica física, uma característica pessoal do socorrista. Às vezes eu tenho um cara que é muito alto e que ele vai conseguir fazer abordagens e acessos até fora do carro, que ele não vai entrar em qualquer espaço que tenha do veículo. Só a criação de um espaço precário para um socorrista já seria o melhor para o outro. Eu tenho isso nas minhas equipes, né? E o outro detalhe também, às vezes eu tenho um socorrista que é menor, mais magrinho, que ele acessa todos os locais, né? Mais esguio, e ele entra no carro como se fosse uma cobra. Isso já é característica física, que eu também tenho que ponderar. Porque às vezes o espaço é tão pequeno lá dentro do carro que ele vai ter que fazer quase que um contorcionismo para conseguir acessar algumas áreas, né? E a gente já teve cenários, inclusive a Condá passou por uma dessas, né? Que, cara, eu lembro como se fosse ontem, do Vila tentando entrar no Monza em 2019, no campeonato estadual, e quase ficando encarcerado, né? E ele é um técnico, né? Foi entrar para fazer um apoio e depois teve que sair. Então, isso tudo é ponderado do lado de fora e às vezes não vai encaixar a ideia, mas é conversa, né? Porém, capitão, aí é uma situação que, enfim, todo mundo erra, a gente continua errando, mas é uma questão de leitura de cenário, né? Isso que aconteceu, a gente estava começando o trabalho como equipe, porque no nosso próximo assunto, que é o acesso interno do veículo, né? Criação de espaço interno, é que a gente vai conseguir fechar isso aí, né? De visualização do que fazer antes. Mas essas duas ações, elas meio que casam juntos, mas voltando além do tamanho, né? Do socorrista e tudo mais, nós temos um fator importante que é, por exemplo, se uma vítima está sangrando e é no membro inferior, e eu preciso fazer uma abordagem mais rápida e efetiva, porque senão eu vou perder aquela vítima. Se eu for acessar pela parte de trás, eu vou ter efetividade de chegar naquele membro e fazer um torniquete? Então, tudo isso o socorrista precisa mensurar. Por isso que a gente diz enfim, essa avaliação do paciente inicial, o socorrista precisa fazer rápido. Ele diz, não, comentarei, se eu acessar por esse local aqui, eu não consigo chegar no membro inferior dele para fazer um torniquete. Ele está sangrando, eu preciso fazer contenção de hemorragia. Então, o acesso ele está impactado a isso também. Ele em algumas vezes ele vai estar relacionado com isso. E é onde eu preciso buscar. Então, vamos lá, todas essas minúcias de tamanho de vítima, tamanho de socorrista, as lesões que a vítima apresenta, é lógico que aí são situações onde está todas juntas. Opa, é uma situação extrema de atendimento de ocorrência. Mas a gente tem que estar preparado para isso. Vamos lá, né? 90% dos acidentes que a gente vai trabalhar, uma porta vai abrir por meio natural, então o acesso está tranquilo, o teto não está tão deformado, eu consigo reclinar banco, os bancos estão íntegros, enfim. É uma situação mais tranquila. Só que o extremo eu preciso estar preparado para isso. Então, essas peças precisam estar ligadas nesse extremo. Né? Esse extremo, Geller, que tu comenta, eu acho que é primordial o detalhamento aqui, né? O socorrista tem que ser um cara curioso, especialmente nas situações em que a vítima conseguir interagir com ele, a ponto de pequenas entrevistas e pequenas informações para eu já conseguir montar a minha linha de raciocínio, né? E conseguir definir alguns planos como socorrista daquilo que eu vou passar para o meu comandante, para a equipe técnica, né? Porque em determinadas situações, e embora nós não estejamos falando ainda de tipo de encarceramento para a reunião, vai ser nessa hora que ele já vai começar a ter esse detalhamento, né? Através daquela informação do comandante de que o socorrista pode se aproximar um pouco mais do veículo,
além de pensar no seu acesso, ele já começa a juntar esse tipo de informação para fazer uma tomada de decisão adequada. E talvez entrar por uma janela que seja extremamente próxima da vítima, que eu vou ter que flertar, de certa forma, com um perigo naquele momento, fazendo uma fragmentação de vidro, alguma coisa assim, porque eu preciso entrar por ali de fato, né? E aí eu vou ter que relacionar, né? Custo-benefício. Eu não tem outra forma de acessar que não por aqui para garantir o atendimento adequado dela, eu vou ter que dar um jeito. Então, esse tipo de informação, ela vem com curiosidade. Então, o nosso socorrista, ele precisa ser curioso. Ele precisa instigar esse tipo de situação. Ele precisa lançar bem, coisa que a gente não vê ainda em todas as equipes e todas as guarnições, lançar bem as informações de uma vítima consciente. Porque tu comentou, Gelli, e eu acho que talvez esse é um dos principais detalhes que a gente tem que ter. Dentro ou fora do carro, eu consigo ter uma interação verbal, visual com muitas vítimas. Não preciso estar dentro do carro para fazer uma entrevista com ela. Se eu estiver do lado de fora, eu já estou acelerando o meu processo de tomada de decisão, até mesmo para uma reunião. Eu já consigo entender, opa, ela cumpre ordens, ela tem uma clareza, ela consegue ter uma articulação verbal, né? Ela está com uma linha de raciocínio legal, quer dizer que ela tem um status neurológico bacana, ela já me diz que não está sentindo nada de dor em tórax, ela não está sentindo nenhuma parte do corpo molhada, ela percebe que ela consegue mexer as pernas, então, às vezes, esse meu acesso também vai estar relacionado a esse nível e detalhamento de informações que venha dela, né? Ah, mas o socorrista comeu bola e não buscou isso aí. Quem é que deve cobrar dele? O comandante. Então, vai ter situações, né, em que as fichas, e é legal isso tanto para quem vai competir quanto para a guarnição. Seria ótimo se todos fizessem 100% das ações do tempo todo. Mas não é, o Geller comentou, às vezes tem dias que o cara não tá legal. Tem dias que tem alguma coisa que a cabeça dele não tá legal, ele não tá 100% focado naquilo ali. Vamos lá, vamos lembrar que bombeiro profissional de resgate e salvamento não é máquina. O cara vai ter dias que ele não vai estar legal. Vai ter dias que vai ser o colega dele que vai amparar, e é por isso que a gente trabalha em equipes, né? Equipes, guarnições, seja lá o nome que você quiser dar. Mas para poder se ajudar, para poder trazer esse tipo de informação, que às vezes vai passar. E é melhor você deixar passar e tomar um X ali ou não fazer uma pontuação adequada, do que no resultado geral do atendimento ele ser ruim. Eu não posso flertar com esse tipo de situação. Se eu tenho alguma coisa que pontuou ou que se destacou fora daquilo que eu tinha, eu vou ter que trazer à tona. Então, é bom ser transparente em relação a isso, para não colocar num pedestal coisas que de fato não são. No pedestal tem que ficar o atendimento à vítima. E às vezes a gente vai errar, né? Sim, capitão, e tem o capitão, o senhor comentou... Pode ir, Guilherme. Tem só uma curiosidade, Beto, que essa questão aí de colega não estar bem ou esquecer durante a prova, em vários momentos, na hora da reunião, quando a gente termina, o Beto no meu ouvido fala, viu, azar de trabalho. Então, é isso aí que faz uma equipe evoluir e ser assertiva. Assim como em alguns momentos, assim, Beto, a estabilização é isso aí mesmo, não precisa reforçar mais, não, é isso aí. Então, não é botar em xeque o que o colega está fazendo. Não é dizer assim, tu vai esquecer, eu vou te lembrar. Não. É a busca pelo acerto, a busca, entre aspas, pela perfeição, que faz isso. Né? É a mesma coisa quando o cara vai combinar uma cobrança de falta ensaiada. O cara vai dizer, viu, corre lá na segunda trave que eu vou cruzar a bola lá. É mais ou menos isso. Se o cara não falar que vai cruzar a bola lá, o cara não vai ir lá. Então, é isso que precisa buscar dentro das equipes. Não é cada um fazendo essa parte, é cada um se ajudando, fazendo essa parte, e em alguns momentos, e vários momentos, vai ter que ajudar o colega, senão não vai fluir. Eu acho que é o pensamento coletivo, né, Guilherme? Do produto final e do resultado final que a gente quer para aquela ação, seja na rua ou seja numa prova,
ou melhor para a vítima, ou a nota mais alta para a equipe, né? Então, de nada vai adiantar fazer meu papel muito bem feito sem esquecer nada. Se o meu colega do lado esqueceu uma coisa, eu vi, mas eu não quis falar. Eu não quis interferir no trabalho dele. Cara, a gente tem que pensar no coletivo. E quando a gente tem essa mentalidade do coletivo, a gente vai chegar muito mais longe, né? Eu queria comentar antes, só voltando ao processo, e o capitão falou da entrevista com a vítima, e ela também pode ser importantíssima para a gente obter um acesso, que até então a gente não tem, né? Se a vítima, claro, dependendo da entrevista e das lesões existentes, ela pode abrir uma porta, ela pode destravar um carro que está trancado, ela pode baixar um vidro, ela pode ser a responsável pela nossa obtenção de acesso, né? Então é importante uma entrevista bem realizada, né? E a vítima responsiva pode nos dar esse amparo, né? E pode ela mesma estar obtendo acesso ao veículo, né? Então é importante também essa visão do socorrista e essa entrevista inicial, como o capitão bem comentou, né? Muito bem lembrado, Beto, estava passando. Realmente, isso é um detalhe novo, né? A gente tem usado muito recentemente esse tipo de informação, porque naquela ideia de não deixar a vítima fazer absolutamente nada, a não ser ficar imóvel, a gente perdia muitas informações, né? E até tempo se perdia nas operações, né? Mas você que acompanha o canal, e você que está vendo aí o nosso episódio número 43, deve ter ficado em dúvida pelo seguinte, né? Por que nos outros episódios eles comentaram sempre primeiro a ficha e o que tinha de pontuação, e depois eles falaram e agora vai ser o contrário? Porque, pessoal, aqui, até agora, você ouviu o que a Condá faz. Você ouviu como a equipe se organiza e como a gente tem, inclusive, colocado isso nos cursos de formação e tudo mais. O que a doutrina catarinense do Bombeiro Militar tem posta é isso aqui. A partir de agora, nós vamos colocar o que as guias e fichas da WRO colocam. Não tem absolutamente nada conflitante, mas tem um ponto que a gente vai chamar atenção para você analisar com a sua equipe, com a sua guarnição, o que vocês vão fazer, tá? Está na tela aí, primeiro, o que diz a ficha de comando a respeito do acesso aos pacientes, item 9, que estão num pilar de avaliação do veículo, todos eles na cor verde, e a gente já comentou porque vai avaliar hoje só o acesso, né? Então, o que nós temos ali em relação a critérios? O comandante do incidente identificou o ponto de acesso ao paciente e considerou opções de saída para os socorristas. Os pontos de acesso foram identificados, mas com pequenos atrasos ou opções de menor impacto estavam disponíveis. E o terceiro, né, que é o pior cenário, houve atrasos significativos na obtenção de acesso ao paciente, afetando sua saúde e bem-estar. Então, notem aqui que a gente já tem uma primeira diferença. O comandante do incidente identificou pontos de acesso ao paciente e considerou opções de saída para os socorristas. Aqui a gente já tem uma diferenciação em relação a responsabilidades e competência dentro da manobra. Ninguém melhor do que o socorrista para fazer essa busca. Mas aqui na ficha diz o seguinte: o comandante ele se preocupou. Ele não deixou isso tudo nas costas do socorrista, né, que foi o que o Geller e o Beto comentaram até agora, né? É essa necessidade de o comandante estar ligado no que está acontecendo e não simplesmente assistindo a manobra em relação à sua equipe, né? O ponto número 2, que fala com pequenos atrasos ou opções de menor impacto, é quando um carro, por exemplo, né, na montagem do cenário, ou até mesmo no cenário de rua, ele tem opções muito mais efetivas do que, por exemplo, aquelas que eu vou precisar destruir grandes vidros ou remover um para-brisa, por exemplo, né? Isso quer dizer o quê? Esses pequenos atrasos ou opções de menor impacto, elas não foram vistas pela equipe. Não foi visto pelo socorrista, não foi visto pelo comandante. Aconteceu o acesso, mas isso não foi visto. E o terceiro ponto, que é o pior de todos, que a gente teria aqui nesse caso nota 0,
Houve atrasos significativos na obtenção de acesso ao paciente, afetando sua saúde e bem-estar. Significa o quê? Que principalmente até uma fase de reunião tripartida, ninguém fez absolutamente nada para acessar o paciente. Esse atraso significativo significa o quê? Que ninguém buscou maiores detalhamentos que não aqueles só do lado de fora do carro, sem a devida entrevista, sem as devidas informações. Então, por que afetar sua saúde e bem-estar? O Geller até mencionou, vítima com sangramento considerável, vítima que tem alguma necessidade de intervenção rápida, de manipulação rápida de vias aéreas, que a guarnição demora a acessar, e aí esse acesso pode acabar causando, inclusive, um óbito, dependendo do cenário, né? Então, essa é a configuração que nós temos nas fichas de comando. Geller, alguma coisa aqui sobre comando? Sim, capitão. Um exemplo bacana para os socorristas entenderem mais essa particularidade que as fichas pedem é um exemplo de um veículo tombado ou lateralizado, depende da nomenclatura que cada local utiliza, que o socorrista, vamos lá, tem uma vítima, são 2 socorristas, tem uma vítima ejetada e uma do interior do veículo. E quando eles abordam o cenário, eles já param nessas vítimas e começam a avaliar elas. E no 360, o comando percebe que estão todos os vidros intactos e todos os vidros fechados. Então, exemplos, para que os nossos seguidores comecem a montar o quebra-cabeça dele. E o comandante libera a estabilização primária e vai lá para ouvir a cinemática do trauma. E nessa cinemática ele já fala para os socorristas, pessoal, a gente ainda não tem acesso ao interior do carro. Mas, se a gente precisar criar, pode ser na parte traseira, vai ter acesso à vítima, porque ele está ali na parte dianteira, ele não viu nada ainda. Ele diz assim, eu acho que é melhor lá. Mas a gente não verificou se as portas que estão em cima abrem. Se elas abrirem, pode ser? Então, essa comunicação já começou. Se o socorrista olhar, não, pode ser, comando, pode acessar. Aí, nesse momento, o comando vai lá verificar uma assento. Opa, porta abriu. Ou o socorrista, a porta dianteira abre, pode ser? E vai dizer, não, comando, pode ser. Pode ser sim. Ela abrindo, eu acesso por ali. Fechou? É esse tipo de algumas situações que o socorrista não consegue buscar isso. Ou vamos lá, as portas de cima não abriram, mas lá atrás tem espaço. Só que como ele não fez o 360, ele não concluiu o cenário, vai dizer, comando, não consigo, não verifiquei se tem acesso. Mas olha só, o vidro traseiro lá, a gente consegue trabalhar, se for ele é efetivo para ti? Você vai dizer, sim, é efetivo. Pronto. É esse tipo de conversa que precisa ter e que explica bem essa situação da ficha. Que o comandante buscou um local, foi lá, repassou para eles deram ok e depois vai ser trabalhado. Boa. Comunicação, né? Volta lá de novo para o nosso pilar básico, comunicação. Achar que o outro está fazendo não vai dar certo, né? E aqui nós temos agora, então, a nossa guia técnica. O que acontece na guia técnica? Aqui, pessoal, também é um ponto pelo qual a gente já tem uma certa... Os que mais trabalham, né, capitão? Há controvérsias, né? Olha aí. Os que mais trabalham, não. Os que podem errar mais, por isso que a WRO coloca aqui, né? Porque o comandante quase não erra, né? Então ele tem só quase... tem 5 pontos, né? Mas vejam o seguinte aí, pessoal, que mais um dos motivos pelo qual a gente fez essa separação apenas em relação a falar só de acesso. O acesso inicial para a equipe médica, você vê aí na sua imagem, do lado do 1.3, nós temos o conceito, o pilar, e ali ao lado nós teremos, né, do zero, né, ou do muito básico, até o completo, que é o último da fileira inferior à direita. O que é o muito básico? A equipe técnica não garantiu o acesso inicial à vítima para a equipe médica e pouca ou nenhuma proteção fornecida à vítima ou à equipe médica. Item 2. O acesso à equipe médica criado pelos técnicos foi básico. Proteção para a equipe médica ou vítima foi básico. O acesso para a equipe médica
vítima foi criado pelos técnicos, porém com atrasos. Proteção para a equipe médica ou vítima foi eficiente. Já na linha mais à direita, né, dos cenários melhores, né, muito eficiente. O acesso para a equipe médica ou vítima foi criado pelos técnicos em tempo adequado. Proteção para a equipe médica ou vítima foi muito eficiente. E o nível completo, o acesso para a vítima ou equipe médica foi criado pelos técnicos de maneira rápida. Proteção para a equipe médica ou vítima foi excelente. Vejam, pessoal, assim, ó, como existe o primeiro, né, que muitas equipes falam, meu Deus, quanta subjetividade tem nisso, né? E, infelizmente, como assessor, eu tenho que concordar. Existe muita subjetividade em relação aos conceitos ali de básico ou de eficiente e muito eficiente, né? Tem sim essa percepção, né? E eu falo para vocês assim, ó, dificilmente isso consegue ser equilibrado, tá? É percepção, é maturidade de avaliação. Então, você como equipe aí, com certeza pode encontrar problemas em qualquer tipo de evento que você for participar. Mas, no geral, o que a gente percebe aqui? E aí, Beto, eu vou deixar contigo a informação para nós usarmos os dois extremos, né? O muito básico. A equipe técnica não garantiu o acesso inicial à equipe médica ou à vítima e pouca ou nenhuma proteção fornecida à vítima ou à equipe médica. E o nosso completo. O acesso foi criado pelos técnicos de forma rápida e a proteção para a equipe médica ou vítima foi excelente. O que você entende aí, Beto, como as principais contribuições para essa parte de acesso ineficiente, né, ou muito básico, para uma situação completa? Não é jogar a culpa no comandante, tá? Mas essa parte do acesso ineficiente, por muitas vezes, passa pela ação direta ou pela não ação direta do comandante. Tá? Em que sentido? Do socorrista entregar ao comandante que ele precisa do acesso, né? Ser feito o acesso, providenciado o acesso, e o comandante não passar para a equipe técnica, né? Ou no momento esquecer e a equipe técnica envolvida com estabilização, né, não direcionar ninguém para fazer esse acesso e passar desapercebido. E aí o socorrista, a gente entra na fase de reunião sem esse acesso concluído. Aí a gente vai cair ali, né? Desculpa. Que é aquele ponto 1 ali que é muito básico, né? Onde realmente não foi feito. Não foi feito o acesso, não foi providenciado o acesso ao socorrista, né? O que vale também, o senhor comentou antes da comunicação, é também o técnico ter uma comunicação com o socorrista, né? Mesmo durante a estabilização, né? Ficar alerta, né? E ficar atento aos passos do socorrista e o que precisa e o que não precisa ser feito. Por mais que você tenha algo a se fazer e por mais que você esteja concentrado em fazer a ação da estabilização, né? Por isso que eu acho e eu reforço que passa muito pelo comando também, né? Pelo menos nós trabalhamos assim, e o Geller fica em contato direto para saber dos socorristas sobre o estado da vítima, para nos repassar, e especialmente quando precisa providenciar um acesso, aí sim ele entra em contato conosco para a gente providenciar um técnico para estar executando esse acesso, né? De outro lado, o acesso efetivo é aquele acesso rápido, então, mesmo, e a gente já fez isso em algumas provas, né? Quando o acesso é muito dificultoso, né? Preciso o uso de ferramentas ou eu preciso quebrar um vidro, na própria estabilização primária, a gente dispensa um técnico e acaba trabalhando só em dois, fazendo essa estabilização para o técnico já ir providenciando e prover o acesso de maneira mais rápida possível e mais efetiva possível. Então, acabou a estabilização primária, ele já está com as ferramentas todas preparadas e com o palco tudo pronto para estar fazendo esse acesso ao socorrista, né? Providencia o acesso ao socorrista e mesmo antes de terminar a estabilização secundária, o socorrista já ter acessado e feito a avaliação da vítima, né? Então, isso, na minha opinião e na minha percepção, é o que seria um acesso muito eficiente, né? Que o técnico providenciou esse acesso com rapidez e ele não interferiu em nada no segmento da prova.
Boa, Beto. E o que você entende, cara, que talvez eu acho que esse é uma das coisas mais difíceis de se fazer nessa fase inicial. O que você entende como proteção da vítima agora, nesse momento, que eu não tenho socorrista dentro do carro ainda, e que a gente tem que fazer alguma intervenção um pouco mais agressiva em relação, vamos lá, vamos usar o básico, né? Vidros. O que a gente consegue considerar de segurança mínima para esse tipo de situação em abordagem inicial? Eu acho que a gente tem uma situação. Se a gente conseguir, por exemplo, colocar uma proteção maleável para dentro do carro, e de novo, contando com essa vítima, se ela estiver responsiva, pedir para ela se cobrir com essa proteção maleável e contar com o apoio dela, seria uma proteção efetiva. Agora, eu não tenho acesso nenhum ao interior do veículo e eu preciso quebrar um vidro, essa vítima não está responsiva. Aí a gente tem que pesar a situação que o senhor bem comentou antes, de um vidro mais distante, para a gente conseguir acessar essa vítima, né, para a gente ter o máximo de segurança possível. Mas com certeza a proteção para essa vítima em si fica um pouco prejudicada, né, quando eu não tenho acesso, né, para dentro dela. Agora, se eu vou quebrar um vidro e eu tenho como proteger, como colocar uma proteção maleável ou uma própria proteção rígida entre o vidro e a vítima, eu devo fazê-lo, né? Aí sim ela vai ser totalmente efetiva. Eu vejo, Beto Geller, assim, um ponto que é difícil, extremamente difícil em competição, acho que por isso que é complicado ser assessor também, né? Porque você paira, você sabe que tá todo mundo querendo receber a melhor nota e os critérios eles são fechados, mas não tem nenhum dos critérios, que não tenha relação direta com os outros, porque eles têm essa conexão. Então vamos lá. Eu estou falando de segurança e de intervenção para esse primeiro acesso. Cara, naturalmente eu vou falar sobre manuseio de equipamento. Naturalmente eu vou falar sobre excesso de vibração. Naturalmente eu vou falar sobre cuidado, vou falar sobre liderança, vou falar sobre comunicação. Então, um atendimento ele é global, um atendimento ele é um todo. Por isso que as fichas acabam trazendo, mesmo que de maneira até não explícita, alguns conceitos, que é o que mais nos chama a atenção. Porque você viu até agora as fichas de comando e técnico. Nós não temos uma de socorrista aqui. Por quê? Porque na ficha de socorrista não tem absolutamente nada falando sobre obtenção de acesso. Fala-se sobre a abordagem da vítima, fala sobre a primeira avaliação, sobre a impressão geral do paciente nesses primeiros momentos, mas nós não temos nada falando sobre a obtenção de acesso. E você que acompanha o episódio percebeu o quanto nós falamos de comunicação entre socorrista, comandante e equipe técnica. Então, por mais que seja uma ação extremamente vital do atendimento, o socorrista ele vai ser avaliado lá em comunicação. E aí, mas por que eu fui mal avaliado, né? E aí é um detalhe que, assim, que as equipes precisam entender. Por que eu fui mal avaliado em comunicação se a minha equipe falou o tempo todo com o comandante e com a equipe técnica? Talvez você foi avaliado de forma inadequada em comunicação, ou aquilo que você não concorda, que justamente faltou isso nos momentos vitais. Então, eu tive 95% de comunicação com a minha equipe, né? Aquela comunicação bidirecional, comunicação tridirecional, todo mundo conversando entre a equipe, só que nos momentos vitais do atendimento não houve. Então, a minha comunicação não foi 100% efetiva, né? Esse é um ponto que a gente não está acostumado a entender ainda, que a nossa ficha, ou as nossas fichas, avaliam o atendimento de forma geral, e que às vezes aquele conceito que não é explícito sobre uma determinada coisa vai impactar nas outras, vai impactar na nota geral, e a gente sabe, né? O pessoal depois vem assim, pô, mas me disse que a comunicação foi boa e de repente caiu a nota aqui. Talvez possa ter sido por esse tipo de situação, né? É que aí entra na questão ali bem explicativa da ficha, é que, vamos lá, foi feito todo o 360,
foi o vídeo cinemático do trauma, o pessoal tá fazendo a estabilização primária. Aí o comando dá, primária pronta, socorrista, pode acessar. Tá, mas vou acessar por onde? Aí já era. Então é aí que, entre aspas, a ficha pega. Comando não viu, socorrista não viu, a equipe técnica está fazendo a função deles. Né? É deixar o cenário seguro em forma de estabilização para que alguém possa acessar. Só que se o socorrista não percebeu, o comando não percebeu, ele vai achar, opa, peraí. E aí começa a atrasar o acesso eficaz à vítima. E aí? Ferrou? É tempo de que nem a gente falou, né? Maior tempo para conter uma hemorragia, maior tempo para fazer o reposicionamento de via aérea, maior tempo para mim ofertar oxigênio, e aí vai indo, né? É uma crescente. Por isso, não, mas a gente conversou bastante, eu passei cinemática do trauma e tudo mais, mas peraí. E depois disso, o que tu tinha que fazer? Ali na Vale da Vítima, buscar um acesso mais efetivo à vítima. E aí, tu não fez? Então, isso aí passa 1 minuto, passa 1 minuto e meio, 2 minutos, e aí vai caindo. É nesse sentido aí que os nossos seguidores, enfim, quem está nessa área, falando especificamente de APH, mais, né, que precisa buscar. Se eu estou avaliando a vítima, mas como é que eu posso ser mais efetivo? Eu tenho que chegar mais perto, eu tenho que tocar mais nela. Como? Tem que entrar dentro do carro? Tem. Então, peraí, temos que criar esse acesso. Só que se não vir isso lá no início, a cada segundo que passa é um segundo a menos que a vítima tem de chance de melhorar o quadro. Sim. E eu vejo assim, rapaz, até um ponto que a gente já comentou no episódio, e você que nos assiste aí, se não viu, volta lá depois aqui para assistir, que é o dinamismo das funções, porque existe aqui um fator extremamente importante, nós conversávamos aí, se o episódio está dando quase 1 hora, nós conversamos quase isso antes do episódio, né, para alinhar. Mas o dinamismo das funções diz respeito justamente a esse pilar, porque você que está com a sua equipe, com a sua guarnição, deve ter pensado o seguinte, mas espera aí, quer dizer que um técnico tem que fazer esse acesso? Se eu tiver só uma vítima e eu tenho 2 socorristas, não pode ser um socorrista fazer esse acesso? O que é importante deixar claro aqui? A limitação de função, ela é única e exclusiva do comandante de operações. Isso a gente tem que deixar cada vez mais claro. O comandante é o comandante. Ninguém vai ser comandante durante o atendimento a não ser ele. Os demais integrantes da equipe, técnicos ou socorristas, em muitas situações, farão ações diferentes daquelas dos pilares que eles começaram uma prova. Nós teremos cenários, e principalmente agora com as mudanças da WRO em relação à característica dos cenários, nós teremos técnicos fazendo função de socorrista e vice-versa. Isso será cada vez mais comum nessa situação, número de pacientes, né, número de vítimas no cenário, dificuldades em relação à operação de ferramenta dentro e fora do carro. Isso traz o quê? A necessidade de que as equipes sejam extremamente preparadas para lidar com todas as dificuldades, ou seja, socorristas que não sejam apenas especialistas em atendimento pré-hospitalar, mas que entendam do veicular. Técnicos que não fiquem voltados apenas à operação de ferramenta e estabilização veicular, mas que entendam também de vítima. Isso vai ficar cada vez mais claro. Então, essa limitação da ficha, ela diz respeito ao seguinte, alguém fez aquela ação sem desassistir vítima. Isso é o que precisa ficar claro. Ah, mas o socorrista vai fazer acesso, ele pode fazer? Pode, desde que a vítima ou as vítimas não tenham ficado desassistidas. Se eu abandonei a vítima para criar esse acesso como socorrista, tendo um técnico que poderia fazer isso, é o erro. Aí nós já encontramos um erro. Se eu tenho um socorrista usando ferramenta, enquanto um técnico poderia usar, mesma lógica. Aí eu tenho um erro. Essa visão é que você precisa ter para não engessar o seu atendimento, para não engessar a sua equipe, para a gente não voltar lá para os primórdios de que cada um só faz aquilo que é da sua função. Não, a gente tem que entender o dinamismo das funções
e tem que entender a velocidade com que uma manobra ou que uma ocorrência se desenrola. Vai aparecer problema na cena, o caos vai chegando e nós vamos tendo que gerenciar ele conforme a nossa expertise, conforme a nossa habilidade, conforme a nossa comunicação, fazendo com que isso tudo seja extremamente organizado, né? Então, esse talvez tenha sido um dos pontos que fez nós falarmos hoje só sobre obtenção de acesso. Porque, ao nosso ver, em relação ao que a gente ensina e o que a gente aplica como equipe, aqui já existe uma certa desconexão, né? E nunca é demais lembrar o seguinte, pessoal, principalmente para que você aí que está criando uma equipe e que almeja chegar num campeonato mundial. O campeonato mundial, em grande parte, tem suas fichas e guias escritas por europeus e americanos. São doutrinas diferentes daquelas que nós temos aqui no Brasil, principalmente pelo cenário posto de efetivo versus rua. Isso é notório. E até mesmo nós comentávamos nisso, né, agora na preparação da CONDAP Campeonato Mundial, que o próprio comandante de operações em cenários nacionais e em ocorrências atendidas aqui, tem ações muito mais preponderantes, né, que é o que o Beto sempre gosta de falar, que o Geller não suja as luvas. Não é assim. Não é assim. Mesmo em 6 integrantes na rua operacional nossa aqui, o chefe de socorro vai para a linha de frente. Ele tem ações mais técnicas ou até mesmo mais médicas durante um atendimento, né? Mas aqui a gente está fazendo essa conexão para quê? Para que você entenda os princípios que regem uma ficha da WRO, do WRC, né, do desafio de veicular, e entenda como utilizar nas ruas e não se engesse. Não volte para dentro da caixa. Isso que a gente não quer que você faça. Que você entenda a operação como um todo, que você entenda o que é necessário e que, dentro desses critérios, leve o melhor atendimento. Porque, repito, né, se a gente voltar a escrever e a dizer só o que cada um dos integrantes vai fazer, com exceção do comandante, nós teremos sérios problemas em relação ao atendimento de ocorrência e a plataforma vai parar de ser efetiva se a gente agir dessa forma, não é? Ô, capitão, só para os nossos seguidores aí, falando dessa parte aí do comando, o pior momento para mim numa prova é quando eu tenho que me afastar do carro e cruzar os braços ou colocar os braços para trás cruzados e ficar só olhando, como se fosse um fiscal. Essa é a pior coisa que tem. E você olhar os colegas lá trabalhando e você ficar lá só olhando parado. Cara, dá vontade de, entre aspas, você chutando tudo. Não, pera aí, filho. É como se fosse o goleiro lá no outro lado do campo abandonado, os caras lá cobrando escanteio para fazer o gol. Não. Mas realmente são adaptações. E lógico que vai chegar alguma ocorrência das guarnições que o chefe de socorro vai poder ficar um pouquinho mais afastado. E vai ter que trabalhar um pouquinho mais nessa parte gerencial. Como ocorrências muito difíceis, vai ter que realmente botar a mão na massa, senão a equipe não vai conseguir resolver com brevidade, com segurança, com objetividade aquela ocorrência. É por isso que esse dinamismo vai muito no mesmo caminho de avaliação de cenário, né? E de avaliação de ocorrência. Opa, peraí, essa ocorrência eu preciso entrar um pouquinho mais nela, porque senão nós não vamos resolver. Não que eu saiba mais, mas como uma pessoa mais para ajudar realmente, né? Opa, nessa aqui está mais tranquilo, eu posso me afastar e ficar meio que de fiscal para depois a gente conversar um pouquinho mais, para a gente ter um pouquinho mais de debriefing, para ter um pouquinho mais de trabalho pós-operação. Fazer intervenções mais breves, mas esse dinamismo, se não houver, não vai funcionar. Não adianta, para nossa realidade de país não vai funcionar. Não tem aquela figura lá do chefão lá só no posto de comando observando. Isso já era. Na rua já era. E perde o sentido, né? Se a gente não tiver esse entendimento, assim, acaba perdendo o sentido, né? Para você que nos acompanhou aí, só para deixar uma curiosidade aqui, quando nós fomos falar sobre o episódio e tudo mais, a ideia era ser breve, né? Trabalhar um pouquinho menos de tempo para você ver que a gente errou miseravelmente, né?
Era para ser para rapidinho. ser rápido, mas é um tema que acaba trazendo outras informações que estão além da ficha, né? Eu acho que esse é talvez um dos maiores ganhos que se tem, porque dificilmente nós teremos uma doutrina comentada. Não, a complexidade dos cenários e desses conceitos aí, que são curtinhos, é gigante. É gigante. A percepção é gigante. E aí vem um detalhe também, né, para não deixar tão na dúvida em relação à discricionariedade, né, ou à interpretação de um assessor quando desses pilares, principalmente que a gente comentou sobre obtenção de acesso e as diferenças entre o muito básico e o completo. O que existe nisso tudo? Dificilmente, se você for para uma competição que tenha 3 manobras, você vai ter o mesmo entendimento dos assessores técnicos. Se trabalha muito para equilibrar a doutrina, se trabalha muito para ter a lógica do que é um cenário, do que é o outro, só que isso jamais será possível equilibrar. Você que assiste o futebol sabe como é difícil a mão na bola, o acionamento do VAR. Se nesse tipo de nível competitivo a gente tem dificuldade, o que dirá, então, num cenário, né, em competições que nós temos mais de centena de doutrina pelo mundo, diferentes instrutores, diferentes percepções, diferentes vivências em ocorrências reais. Tudo isso vai fazendo com que eu enxergue o cenário ou a equipe de uma forma diferente, né? Eu vou olhar o mundo com base naquilo que eu conheço. Então, o que você tem que ter claro, que os critérios serão mantidos dentro daquele cenário que você vai trabalhar. Exemplo, vamos usar as nomenclaturas lá do passado. Dentro de uma manobra complexa, eu terei os mesmos assessores para todas as equipes. Então, o critério é o mesmo ali dentro. Na manobra standard, eu terei os mesmos assessores para todas as equipes. Os critérios serão os mesmos. Então, na ficha de pontuação, você não precisa se preocupar. O assessor falou para mim aqui isso e o outro lá falou diferente. O que você faz com essa informação? Pondera para você. Olha, um assessor disse que isso aqui é seguro, o outro disse que poderia ser melhor fazendo assim. O que eu posso levar para casa como conceito importante de formação? Eu acho que o meio termo disso aqui, para a nossa equipe, funciona melhor. Legal, leva embora e replica. Esse é o detalhe que você tem que ter. Dificilmente vai ter esse equilíbrio 100%, porque somos todos muito diferentes. Esse foi o episódio 43. Beto e Geller, algo mais que vocês queiram reforçar aí para finalizarmos nosso episódio? Beto? Já que nós já se adiantamos um pouquinho mais no horário, né? E nem percebemos, só deixar um bisuzinho aí sobre comunicação. A comunicação não é falar por falar, ela precisa ser efetiva. Então, tudo que você falar ou comunicar, você tem que ter a certeza que a pessoa que está ouvindo ou que é o alvo dessa comunicação, ela está entendendo o que você está falando. Porque falar por falar não vai adiantar em nada durante a manobra. Principalmente na manobra, que você vai estar com a adrenalina lá em cima, né? Então você tem que ser muito claro nas suas palavras, nas suas ações e no que você realmente quer com aquilo que você está dizendo. Então a comunicação ela tem que ser efetiva. Falar por falar de nada vai adiantar, né? Então só um bisuzinho aí para a galera. Fechou, obrigado, Beto. Geller? Capitão, primeiro mandar um abraço e agradecer aos nossos seguidores que estão curtindo bastante nosso conteúdo. Agradecer os nossos patrocinadores que fazem ele continuar aí também a pleno vapor. E vamos aí continuando desbravando essas fichas aí que não são pagas. A gente até pede perdão para os nossos seguidores, porque algumas vezes a gente começa a vagar em outra área da ficha, mas é que elas são muito
elas estão muito juntas, então é difícil a gente fazer menção a uma parte específica e não juntar uma outra, né? É que como elas estão a todo tempo se comunicando, as partes, é difícil fazer isso, mas a gente está buscando. Excelente, Geller, Beto. Eu acho até nessa linha importante reforçar sempre que a gente fala de entendimento. Esse é o nosso entendimento. Isso aí. Isso é o que nós entendemos, analisando as fichas, interpretando, vendo o que funcionou e não funcionou em competição, o que funciona na rua não funciona, o que funciona com equipes de curso, né, informação. Esse é o nosso entendimento. Você talvez vá ouvir de outros instrutores, de outros formadores, um entendimento diferente e que bom. Volta uns segundos atrás aí. Escuta o que a gente falou aqui, escuta o que ele falou ali e faça a sua realidade. Construa você mesmo o seu conhecimento com base nessas informações. Tenha a sua capacidade de interpretar, a sua capacidade de decidir o que fazer, desde que seja bom. Se você estiver estudando e tiver essa maturidade de interpretar as coisas e entender onde as coisas podem melhorar, onde você pode fortalecer o seu processo, já está resolvida a guerra aí. E a gente tem certeza que você estará cada vez mais preparado para atendimento de ocorrência. Meus amigos, obrigado mais uma vez aí pelo episódio 43, Geller, Beto. Obrigado a você que nos assistiu. Nos vemos em breve aqui no RescueCast, criando espaços, salvando vidas. Você acompanhou a mais um episódio do RescueCast. Curta e compartilhe nosso canal, porque o conhecimento salva vidas. Até breve!